Aqui, professor. Gente, só pegar minha água ali. Pode, vai cantando aí com o povo enquanto isso. Se você tiver alguma pergunta, você pode mandar pra gente aí nesse número que está na tela, tá certo? E, por favor, façam perguntas complicadas. Eu não fui tão bem na matéria do professor Rodrigo, então me ajudem. Estou brincando. Vai vingar. Mas vamos lá. Primeira pergunta. O senhor comentou sobre o livre-arbítrio. E aí Deus, ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. Por que certas vezes, em algumas ocasiões, ele parece não respeitar, interferindo na situação e operando milagres? E em outras situações, ele não opera esses milagres. Como é que é? Ele interfere ou não? Ele deixa a pessoa ser livre ou não? E por que ele escolhe algumas pessoas para ajudar e outras não? Bom, na verdade, eu enxerguei duas perguntas em uma aí, não é? O livre-arbítrio é uma coisa, o milagre eu acho que é um pouquinho diferente. Na questão do livre-arbítrio, Deus age, fazendo uma comparação, como uma mãe com um filho. A criança vai lá, tem que tomar uma injeção, ou quebrou a perninha, tem que fazer alguma coisa no hospital, e aí o médico fala assim, olha, segura porque eu vou ter que dar a injeção aqui, se ele mexer vai ser pior. Naquele momento ali, a mãe não pode deixar a criança espernear, sair correndo para o hospital, ela vai agarrar a criança. E quanto mais ela ama, mais ela segura os bracinhos dele, ele chorando, querendo sair, ela não deixa. Por outro lado, quando ele quiser fazer medicina ou direito, ela vai falar, tudo bem, é o que você quer, isso aí eu casar, eu vou respeitar. Então, uma mãe sabe o momento em que ela tem que dar liberdade para o filho fazer o que quiser e o momento que ela vai ter que amarrar o filho para o próprio bem dela. E Deus sabe muito mais do que uma mãe. E nisso também, essa ilustração eu pego para a questão do milagre. É aquilo que eu falei, se Deus operasse todos os milagres agora, ele criaria uma situação insustentável antes do tempo. Nós não estamos preparados ainda para a eternidade. Se, por outro lado, ele não operasse milagre nenhum, nós ficaríamos às escuras, sem saber que existe luz no fim do túnel. Então, Deus opera alguns milagres para nos lembrar, nos acalmar, no sentido de, filhos, calma, o mundo não está abandonado por mim, eu vou voltar. Eu vou voltar. Esses milagres são apenas um sinal de que eu ainda estou agindo na história, apesar de não parecer. E o sofrimento é uma outra maneira de lembrar assim, filhos, vocês ainda não estão no céu. Vocês ainda não estão no lar. Porque lembre, por mais que Deus opere um milagre, ele pode, por exemplo, hoje livrar alguém de um câncer. A pessoa está com câncer aqui, mas essa pessoa vai fazer 80 anos, 100 anos, vai morrer. Então, todo milagre, por mais maravilhoso que ele seja, ele é provisório. Todas as pessoas que Jesus curou um dia morreram. Então, o milagre é apenas um sinal provisório de que Deus ainda está agindo na história desse mundo. Por isso que ele é apenas uma amostragem, como se fosse uma degustação, para você sentir o cardápio que está por vir. Ok. Outra próxima pergunta diz assim, Agostinho fala que o mal, na verdade, não existe. O que existe é o bem sem a presença de Deus. Há bondade na maldade, o yin e yang. Como proceder com essa afirmação? Bom, eu teria que ver o texto real de Agostinho. Eu já li vários livros de Agostinho, eu não lembro exatamente dessa afirmação. Eu lembro que no livro A Trindade, de Santo Agostinho, ele diz... ele trabalha muito contra, principalmente o maniqueísmo, aquela coisa toda, e algumas outras filosofias que havia na ocasião lá, e ele sempre fala de Deus na graça, que a graça de Deus não permite as trevas, né? Mas indo para a última parte, o Yang já é uma filosofia que não tem nada a ver com Santo Agostinho ocidental. Não existe bem no mal. Não existe bem no mal. O mal é mal, o bem é bem. O que acontece é o seguinte, Deus tem a capacidade de misericórdia, talvez daí que vem a citação de Agostinho, que Agostinho fala muito da graça. Ele fala que a graça de Deus nos seduz. Embora a palavra sedução em latim é uma palavra dúbia, pode significar tanto uma coisa ruim como uma coisa boa, Agostinho trabalha muito assim, em dois livros. Ele trabalha isso no De Trinitate, que é o da Trindade, e nas Confissões, que ele conta a história de conversão dele, como é que Santa Mônica, que era a mãe dele, orava por ele. Santo Agostinho diz assim, o Adeodato, o filho dele, por exemplo, era o filho de um adultério. O Agostinho, ele teve um caso com uma garota de programa e nasceu Adeodato.
E ele dizia que aquela relação que ele teve não era pura, era uma relação por dinheiro, por prazer apenas carnal e tudo mais. Mas daquela relação impura, saiu alguém que ele amava, que era o Adeodato, que era o filho dele. Então, traduzindo Agostinho para hoje, o que eu diria é o seguinte: o mal continua sendo mal, mas Deus tem a capacidade de transformar o mal numa coisa boa. Como eu digo, por exemplo, vamos supor que você foi fruto de uma relação sexual forçada. Não foi um fruto de uma relação sexual de amor. Deus não queria aquela relação. Mas uma vez que aquilo que Deus não queria aconteceu, Ele te dá ali uma bênção. Ele falou assim, ó, já que isso aqui que eu não queria aconteceu, eu vou escolher esse espermatozoide aqui para fecundar o óvulo, porque eu quero que saia você, e você vai ser uma bênção. Então não é que existe um bem embutido no mal. É que Deus tem a capacidade de transformar o mal em bem por sua graça e sua misericórdia. Aí eu estaria entrando na teologia agostiniana e nesse aspecto eu estaria em concordância com ele. Okay. Só para avisar, você mande a sua pergunta, tente trazer perguntas dentro do tema. Se a gente tiver um tempinho a mais, a gente pode explorar outros aspectos também. Outra pergunta diz assim: se Deus não criou o mal, só a possibilidade dele, Lúcifer se torna criador por transformar potência em realidade? Veja bem, aí nós temos que sair um pouquinho do sentido da palavra criação. Sabe que as línguas não são unânimes para descrever a realidade. Você mesmo estudou alemão, você sabe que tem coisa em alemão que é intraduzível. Você explica aquela palavra, nem estou falando uma frase, uma palavra em alemão, mas você não traduz. E tem coisa também de uma língua que uma língua pegou que a outra não pegou. A palavra criação, creatio, que a gente tem do latim, ela é uma palavra dúbia. Na mentalidade hebraica, você tem a yatsá, ou yatsá, que é fazer de manufaturar. E você tem bará, que é um criar a partir do nada. Colocando esse conceito filosófico de duas categorias de criação, aquela que você cria a partir do nada e aquela que você usa algo pré-existente, eu digo que a primeira categoria só se atribui a Deus. Só Deus consegue tirar algo do nada. O único no universo. Então, nesse aspecto, o único que é criador é Deus. Porque só Ele pode trazer algo do nada. Os demais são criadores da segunda categoria. Nós sempre trazemos algo de algo. Então, no sentido de trazer algo de algo, todos nós somos criadores. Eu posso criar uma obra de arte, eu posso criar uma música, eu posso criar uma composição, eu posso criar um desenho, mas sempre eu tiro algo de algo. Deus é o único que tira algo do nada. Por isso que Deus é um criador por excelência. Nessa categoria, Satanás não é criador. No sentido de tirar algo de algo, ele é criador, porque ele tirou uma potência de ele tirou um ato de uma potência. Então é porque existia essa potência que era ele mesmo. Como Satanás tinha acesso ao céu, quando se tratou da história de Jó, se ele já era anjo caído? Aí vinha a pergunta principal: o mal coexiste no céu e na presença de Deus? Veja bem, a queda de Lúcifer no céu, se você pegar assim, as partes bíblicas, ela menciona pelo menos 3 ou 4 vezes, não me lembro 3 agora de memória, que Lúcifer cai do céu. Você tem a própria queda dele original ali, você tem Jesus falando em Lucas, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, você tem o texto de Apocalipse capítulo 2, que fala que ele foi expulso do céu. Se nós olharmos bem a história do grande conflito, tanto pela tradição judaica, pelo que diz a Bíblia e outras coisas mais, a queda de Satanás do seu posto foi gradativa. É como se ele fosse perdendo posições. E nessa perda gradativa de posições, Deus estava dando oportunidade para ele se arrepender e ao mesmo tempo para o universo reconhecer o verdadeiro caráter dele e de Deus. É como se numa empresa o sujeito fosse o CEO da empresa, e aí ele fosse rebaixado de CEO para chefe de departamento. E ele não muda, ele não aprende a lição, ele continua errando ali no departamento, as mesmas coisas. Eu tiro de chefe de departamento e coloco no andar mais embaixo. Ele continua ainda errando. Aí eu pego e
e mandam ele embora da empresa, fire, né, demitido. Então parece que o diabo ele foi caindo de posição. No caso específico aqui do livro de Jó, eu acredito que ele foi ao céu, ali à presença de Deus, por uma reivindicação legal. Tanto é que Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui. Eu tenho um mandato de segurança para estar aqui. Adão e Eva me deram. Eu sou o dono da terra. Agora, a última parte da pergunta aí. O bem coexiste com o mal. Essa é uma coisa muito interessante mesmo. O céu, na verdade, se você for olhar em termos bíblicos, é todo o universo. Por causa da nossa dimensão de pecado, de plano carnal e espiritual, nós fazemos uma diferença entre nós aqui e o céu lá. Mas se olharmos o plano original de Deus, o céu é o universo inteiro, porque o universo inteiro é a habitação de Deus. O universo inteiro foi feito por Ele, o universo inteiro é povoado. Tanto é que o universo é a ideia dualista que criou essa noção de matéria ruim, o plano espiritual que é o bom. Tanto é que no Apocalipse, o céu vai ser aonde? O novo céu e a nova terra? Aqui. A terra vai ser renovada, vai ser aqui. Então, a partir desse aspecto, Deus ter que tolerar o mal no universo já é algo terrível. Tá certo? Seja em qualquer canto do universo. Seja aqui, em outro lugar, Deus tem que tolerar, é terrível. E Ele tolera por misericórdia. Por quanto tempo Ele vai tolerar, isso eu não sei responder. Mas Ele tolera. Voltando à questão do livre-arbítrio. Onde está o livre-arbítrio de quem sempre sofreu e deseja nem ter vindo à existência? Bom, em primeiro lugar, aqui eu tenho que pedir licença aos psicólogos, se houver aqui, psiquiatras, para, como leigo, entrar na área deles. Como leigo. Quando a pessoa fala sem querer vir à existência, na verdade ele queria existir. Nenhum suicida quer morrer. Isso eu posso afirmar de carteirinha. Nenhum suicida quer morrer. Ele quer se livrar do problema que o aflige. Ele está com uma depressão muito séria. E essa depressão, que é uma doença, tem que ser respeitada, tratada com respeito, não com piadinha ou como sendo frescura. E essa depressão causa nos neurotransmissores dele, na sinapse dele, uma falha de raciocínio sistêmico, de modo que ele vê uma realidade deturpada e acha que não tem mais solução. Por isso ele quer morrer, ele quer não existir, ele não quer mais a vida. Só que, no fundo, aquele pensamento de eu não quero viver, não é um pensamento real. É um pensamento ilusório, fruto da depressão que a pessoa está existindo. E Deus é tão bom que Deus, mesmo que algumas pessoas, Deus acaba permitindo que elas se suicidem, isso não significa que Deus atendeu ao pedido delas. Deus sabe quando eu estou pedindo uma coisa de verdade, ou quando eu estou pedindo socorro. Então, quando a pessoa fala assim, eu não quero mais viver. Eu, Rodrigo, leigo, estou ouvindo a dizer, eu não quero mais viver. Mas Deus, que é maior do que qualquer psicólogo, sabe que o consciente dele está falando que não quer viver, mas o inconsciente dele está implorando por uma vida diferente da que ele tem. Por isso que Deus, de maneira muito gentil, não atende a neurose dele, mas o pedido que está lá no inconsciente dele. Por isso que essa pessoa que acha que não tem livre-arbítrio está sendo a maior prova do arbítrio de Deus. Que Deus ainda está dando a chance dela viver, mesmo que o trauma dela peça a morte. Ok. Mais uma pergunta então, né? O senhor trabalha com essa questão filosófica, teológica sobre a maldade e o sofrimento na experiência humana. Agora, como é que a gente pode abordar isso para alguém que está em sofrimento? Como é que eu trato da questão do sofrimento para alguém que está passando por esse momento? Bem, alguma coisa aqui eu vou falar amanhã, mas não vou anunciar o conteúdo de amanhã, senão vocês não veem, né? Tem que criar suspense. Será que Judas trairá Jesus Cristo? Não perca, domingo às 19h30, aí o pessoal vem. Algumas coisas que eu já percebi, lidando com pessoas que sofrem. Eu aprendi com o próprio Deus. Enquanto Deus estava no alto do Sinai, com a glória dele, os raios, o povo ficou com medo dele. E pedia Moisés para falar. Fale você, Moisés, e não Deus. Deus olhou e falou assim, Moisés, esse método de mostrar só minha glória não está dando certo. Vamos fazer uma coisa, Moisés?
faz uma tenda para mim que eu vou descer aqui da montanha do Sinai e vou morar com o meio do povo lá embaixo. E no Novo Testamento isso ficou ainda mais evidente quando o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Olha que contraste. Enquanto Deus mostrou a glória dele no Sinai, o povo não aguentou ver, pediu a Moisés para falar. Quando Deus velou a glória dele num carpinteiro, solitário, machucado, nós vimos a glória dele. Então eu aprendi, Rafael, que enquanto eu mostrar títulos, currículo Lattes, eu posso até ter o respeito da pessoa. Mas quando eu mostro para você que eu também tenho a capacidade de chorar, sofrer, me decepcionar, eu não tenho vergonha de falar que eu tive uma depressão muito profunda. Por isso que quando eu falei para essa pessoa que escreveu sobre a depressão aqui, eu falei não do que eu li, eu tive depressão. E eu sei que isso é uma coisa que muitos colegas estão, não, um pastor admitiu que teve depressão, tive depressão severa, de tomar medicamento e coisa terrível. E alguns vão falar assim, nossa, que decepção, pois saiba que talvez é o fato de admitir que eu tive depressão que me dá autoridade para dizer a alguém que está com depressão, Jesus pode te curar. Mais do que ler meia dúzia de livros e fazer meia dúzia de cursos de mestrado e doutorado. Então, aprenda com Cristo. Ele teve a coragem de falar, tenho sede. Ele teve a coragem de falar, estou com medo. Ele teve a coragem de pedir para afastar dele o cálice. Quando ele se humanizou, as pessoas foram atraídas a ele. Então, o dia que você se humanizar, você vai atrair as pessoas para Deus através de você. Então, tenha coragem de dizer quem você é. Quando eu falo tenha coragem de dizer, a gente é muito voltado a mostrar os rótulos. Porque as pessoas gostam da roupa de marca, dos títulos do carro, da conta bancária, da beleza física. Tenha coragem de se mostrar sem maquiagem. Tenha coragem de se mostrar com a cara que acabou de acordar. Tenha coragem de mostrar que você também, apesar desse jeito rompante que você também tem medo. Você vai ter mais respeito e vai consolar mais as pessoas. E para terminar a minha resposta, eu aprendi que o melhor consolo que eu já dei para algumas pessoas foi ouvi-las, chorar com elas e não ficar dando resposta. Quantas vezes eu fiquei só me emocionei com a pessoa, chorei com ela, abracei, deixei ela falar para você, obrigado, valeu tanto que você me disse, eu não falei nada. Eu só me humanizei. E quando por mãos de homens, o quanto por mãos de homens podemos intervir nesse sofrimento? Isso reflete a graça de Deus? Por exemplo, como saber a hora de parar de intervir no sofrimento de um paciente com câncer terminal ou incontáveis cirurgias? Acho que é uma pergunta bem propícia para o ambiente de Botafogo. A gente tem muitos médicos aqui. Né? O ser humano não foi feito em série, como o carro. O carro foi feito em série. Então, se o seu carro começa a apresentar um determinado barulho lá, e você leva para um mecânico experiente, ele vai colocar o ouvido, isso aqui pode ficar, é suspensão. Ele nem precisa abrir o carro, é suspensão. Porque todo carro que tem barulho de suspensão faz aquele barulho. O ser humano não foi feito em série. Então eu tenho o mesmo barulho que o outro, mas no meu caso é por uma causa, no outro é por outra. Então isso é lindo da criação de Deus, que ao mesmo tempo que nós somos um todo, nós somos únicos. Então eu digo, cada caso é um caso. Não existe receita de bolo. Peça a Deus sabedoria, orientação, e Ele vai te usar. Mas não existe uma receita de bolo, fala assim, todo mundo em caso terminal, tal, você vai agir desse jeito. Não. A própria medicina, permitam-me dizer, vocês como médicos mesmo sabem que não é só a pessoa pode estar com os mesmos sintomas e o medicamento que você oferece para uma não pode dar para outra. Às vezes tem que pedir um exame de sangue para ver se você pode prescrever aquele medicamento ou não. Se todo mundo fosse feito em série, qualquer um podia ser médico. Basta eu ver o que minha avó teve, eu tomo a mesma coisa, eu vou compro o mesmo remédio que ela e tomo. Não precisa nem do médico. Mas a prova maior é que cada um é um, que nem as receitas são iguais. Então, cada caso é o seu caso. Ok, a gente vai para a última pergunta. Nós tivemos aqui várias perguntas, não vamos ter tempo de tratar com todas. Mas eu gostaria agora de mudar um pouco de foco. E tem surgido uma certa perspectiva de que o sábado bíblico não é o 7º dia da semana como nós temos hoje. Tá certo? Eu até sei que o senhor fez vídeo já no YouTube e tal. O sábado lunar. O sábado lunar.
o senhor pode dar uma explicação para a gente, explicar um pouquinho, dar uma explicação, que história é essa desse sábado lunar, se isso é bíblico, se é o 7º dia da semana como nós guardamos, se nós temos guardado o sábado no dia errado? Bom... E aí a gente termina com essa... Eu acho interessante, para responder essa pergunta, primeiro, assim, com muito respeito para os que têm dúvida, eu só quero fazer algum alerta aqui. Eu acho interessante, o Humberto Eco, ele dizia que o problema da internet é que você vê no mesmo artigo a opinião de um PhD no assunto com de um menino de 8 anos que colocou ali no Wikipedia e montou o artigo. Não é? E a internet ela é interessante porque hoje ela traz muito conhecimento, mas também traz... Você entende, né? E você vê tanta gente falando na internet. Um dia tinha um camarada lá que falava de acadiano, não sei o que e tudo mais, e falou umas coisas lá, contra evidências numa época, e eu mostrei as fontes que eu tinha usado e perguntei, onde é que você estudou acadiano? Aí o camarada se desconcertou, eu fui procurar o currículo Lattes do camarada lá, não tinha nada de estudo na área, o camarada era um engenheiro. Mas na internet brilha, né? E o que está acontecendo? A internet ela é um somatório que eu diria que é quase uma bomba relógio, porque a internet ela tem um poder muito rápido. Você sabe que existe uma psicologia do conhecimento, inclusive Hollywood usa isso. Esses tempos eu estava fazendo uma entrevista com alguém de Hollywood aí, que eles estavam mostrando que as cenas dos filmes de Hollywood, que agora vai ter o Oscar, né? Elas são mais curtas. Se você comparar, hoje mesmo eu vi isso no jornal, se você comparar o King Kong, que foi lançado em 1930, com o último King Kong, uma cena do King Kong primeiro, ficava às vezes 20, 25 segundos no ar, aquela cena. A cena hoje do King Kong tem que durar 3 a 4 segundos. Por quê? Quanto mais rápido, mais você prende o auditório. Então eles já sabem disso. Então hoje a internet é muito rápida, atualiza. O Facebook, a cada 5 minutos que você entra, ele já está modificado ali. O Instagram, ele já está modificando. O YouTube, você vê, tem canais novos ali. Então é uma gama de informações. E junto com isso, eu vou colocar não estou tangenciando a resposta não, mas só para vocês entenderem a psicologia do tempo em que vivemos e se prevenirem contra ela. Junto disso aí, existem mais 2 elementos que eu acho que são nevrálgicos nessa bomba atômica. Primeiro, como falei, o excesso de informações uma após a outra. Segundo, a necessidade frenética de novidade. E essa geração nova é isso. Você pode olhar. Olha o YouTube agora, você vai ter alguns vídeos lá. Se você entrar daqui a 5 minutos, já tem a sugestão de outros vídeos. É muito frenética, uma informação atrás da outra. E se atualiza e desatualiza muito rápido. E terceiro, a necessidade de novidade. Eu quero uma novidade, eu quero uma novidade, eu quero uma novidade. Eu quero ouvir algo que ninguém nunca falou. Se eu escrever um livro, A História de Roberto Marinho, muita gente não vai ler. Mas se eu colocar o título assim, A Verdadeira História de Roberto Marinho, a farsa que a Globo tentou esconder. Amanhã eu já tenho 1 milhão de exemplares vendidos. Todo mundo quer, e quer a necessidade do escândalo. Brasil urgente, né? Eu quero escândalo, é da Atena, eu quero escândalo. É fuxico gospel. E essa bomba relógio vem para a teologia. E o que acontece? Todo mundo quer um dia descobrir uma coisa nova, e cada hora vem uma vez. E alguém que descobriu uma coisa na internet, antes é trindade. Não, mentiram, não existe trindade, não existe, Jesus não é Deus, o Espírito Santo é pessoa. Depois parar de bater na trindade, e o nome de Jesus, que não é Jesus, né? Jesus é o nome pagão do Deus Tamuz, com o sus, cavalo e tudo. Você não pode falar de Jesus, é Yehoshua, né? Yehoshua Rabashia, não pode. Aí daqui a pouquinho cansa daquela novidade que o nome de Jesus não é nome de Jesus. Aí vem a novidade da terra plana. A NASA mentiu, a terra é plana, não é quadrada, não é redonda, é quadrada, é plana, é esférica, não sei o que e tudo mais. Aí cansado da terra plana, é o sábado lunar. Não vai durar 1 ano. Daqui a pouquinho já estão cansando do sábado lunar e vai aparecer uma outra coisa aí. Vocês entendem? Prestem atenção, vocês não estão notando que é muito modismo? Olha que diferente as verdades eternas que a igreja prega. Quando eu falo que Jesus é Deus, eu consigo encontrar um rastro dessa doutrina em toda a história do cristianismo. E nos tempos bíblicos. Quando eu falo sobre o santuário, a mesma coisa. Quando eu falo as profecias de Daniel, a mesma coisa. Mas quando eu falo dos modismos, é um negócio que surge agora. E pega o pessoal, até eles cansarem daquele modismo. A hora que cansam daquele modismo,
parece outro. Então eu estou falando, gente, a mesma coisa. Você está me perguntando do sábado lunar, você podia perguntar da Terra plana, podia perguntar do verdadeiro nome de Jesus, se é Jesus, se eu posso falar Jesus, o seu nome pagão. Sensacionalismo. Então, cuidado com essas coisas. Para mim são armadilhas do diabo, porque eu sou teólogo e nem eu consigo ficar update com todos os tipos de coisas novas que surgem. E todo mundo que levanta aquela lebre acha que aquela verdade dele é a mais importante da igreja, e se a gente não der uma resposta, é porque nós somos hipócritas, porque nós estamos escondendo a verdade dos irmãos. Então espera, não sou profeta nem filho de profeta, mas está sendo gravado hoje, é dia 2 de março de 2018, se Jesus não voltar até o dia 2 de março de 2020, ninguém está falando mais do negócio de sábado lunar, já vai ser uma outra coisa que vai estar em moda, entende? Vai ser uma outra coisa. Bom, voltando então para responder. Tem pelo menos 2 grupos que falam do sábado lunar. Um deles, ambos começam com a mesma teoria, mas eles divergem ali no ponto. Eles acham que o sábado está atrelado à lua e não ao ciclo semanal. E a partir da lua nova, você tem que contar 7 dias para ter o primeiro sábado, ignorando o primeiro dia, que seria um feriado, mas não um shabat. Aí que eu falei que vai ter a diferença. Um grupo vai entender que o sábado vai ser sempre no dia 15, 22, 15, 22, 28, não, desculpa, 7, 8, 15, 22, 28. 29. O outro vai acreditar que seria no dia 7, 14, 21 e 28. Entenderam? E nessa teoria, então tem os dois. Uns que falam que o sábado é sempre todo dia 15, outro que é todo dia 14. A diferença é de um dia entre os dois grupos. Mas onde os dois se encontram? Que em cada mês o sábado deve cair no mesmo dia 15 ou 14 daquele mês, sempre dia 28 ou 29, e não no ciclo semanal. Então, se hoje é terça-feira, mas é o dia 15, hoje é o Shabat, hoje que é o sábado. E que esse sábado que nós temos aí semanal, isso aí é do calendário gregoriano, Juliano Gregoriano, que é do catolicismo, do paganismo, que é uma distorção da lei de Deus. Eu vou falar com vocês assim, em termos arqueológicos. Eu não tenho como provar o ciclo semanal ao longo dos anos. Não tenho. Não tenho porque a semana não é ligada a nenhum evento astronômico. Não tenho como provar. Mas, biblicamente, eu tenho uma prova. Jesus guardava o mesmo sábado que eu guardo hoje. Então, se Jesus guardou o sábado errado, eu prefiro estar errado com Jesus, acerto com quem defende isso aí. Vamos raciocinar. Vamos pegar esse grupo que diz que o sábado cai invariavelmente no dia 15 de cada mês, certo? Se você pegar, alguém sabe dizer assim, quando é a Páscoa no calendário judaico? Alguém sabe dizer? Que dia do mês que é? No calendário judaico. Que eles falam que o calendário judaico que é o correto, tá bom? 14 de Nissan. Ou Abib, que é o mesmo mês de Nissan. 14 de Nissan. No dia 14 de Nissan, o cordeiro pascal era morto, e na noite do 14 de Nissan, que vira dia 15 de Nissan, a carne do cordeiro era comida. Existem 2 possibilidades, que Jesus morreu no dia 14 de Nissan, quando o cordeiro pascal foi morto, ou a segunda, que Jesus morreu no dia 15 de Nissan, porque ele já tinha comido o cordeiro pascal antes. Eu acredito que Jesus morreu no dia 15 de Nissan. Tá bem? Agora, interessante que o Evangelho diz que Jesus morreu numa sexta-feira. E diz, era o dia da preparação e começava o sábado. Se o ciclo lunar estiver correto, então os evangelhos estão errados. Porque Jesus teria morrido então, num dia anterior ao sábado, não faz sentido. Porque se o sábado é todo dia 15 do mês, e Jesus morreu no dia 15, como é que o evangelho fala que ele morreu no dia da preparação do sábado? Não sei se vocês entenderam o ponto. O evangelho deveria dizer que Jesus morreu num sábado, e não na preparação do sábado. Os evangelhos falam assim, Jesus morreu, e aquele dia era um dia 15 de Nissan. Ah, mas e os outros teólogos que falam que era o dia 14 de Nissan? Dá na mesma. Porque se Jesus morreu no 14 de Nissan, o sábado
seria apenas, se Jesus morreu no 14 de Nissan, o sábado seria 7 dias depois. Você entende? Então, quer dizer, de qualquer maneira, você tem um erro aí. Outro detalhe, o calendário judeu não era lunar, não era solar, era lunar. Isso eu respondi no meu vídeo. O calendário judeu sempre era lunisolar. Lunisolar. Tanto é que a cada período de tempo eles tinham o mês de Beadar, que era o 13º mês, para equilibrar esse calendário. Inclusive, eu estou com uma coisa fresquinha, que eu voltei de Israel tem 15 dias. 15 dias. E lá em Israel tem uma professora chamada Raquel Olam. Ela está desenvolvendo alguns estudos sobre o calendário de Qumran. E Qumran tinha o calendário lunar, que facilitaria aparentemente o pessoal do sábado lunar, mas o ciclo do Shabat de Qumran era semanal como o que nós temos hoje. E Qumran estava antes do calendário gregoriano. Outro detalhe, eles falam que o sábado se perdeu, porque uma das perguntas que eu fiz uma vez para eles é o seguinte: escuta, se o sábado que nós guardamos é errado, por que Deus deixou os judeus durante milhares de anos aí guardando o sábado errado? Porque você vai em Israel, eles guardam o mesmo sábado que a gente guarda. A resposta foi não, porque na Bíblia fala que como o povo de Israel não foi fiel, Deus escondeu o sábado. Entenderam? Porque tem aquela passagem da Bíblia que fala: eu esconderei de você as suas festas, a sua lua nova, o seu gozo e os seus sábados. Eu ocultarei. Só que interessante, aquilo ali é uma profecia falando da vinda dos babilônios. Então eu pergunto para quem acredita no sábado lunar: e quando que Deus ia restaurar o verdadeiro sábado? Quando e por quê? Eu faço a pergunta pela seguinte razão: se Deus restaurou o sábado na época que Jesus veio, então já desfez o calendário deles, porque Jesus guardou o mesmo sábado que nós guardamos hoje. Isso eu tenho como provar. Jesus guardou o mesmo sábado, então o sábado já foi restaurado, então não tem nada de calendário lunar. Não, se nem na época de Jesus o sábado foi restaurado, então o sábado é mais importante do que Jesus. Porque Jesus deixou os hebreus receberem o Messias, Deus permitiu os judeus receberem o Messias e não permitiu que eles recebessem o sábado verdadeiro. Isso é legalismo. O sábado está acima do Messias. Entenderam a minha colocação ou não? Porque o Messias veio. Se o Messias veio, é porque Deus permitiu. Deus permitiu que o Messias viesse, mas não permitiu que o sábado verdadeiro fosse descoberto. E o que aconteceu hoje de tão especial que esse grupo descobriu o sábado verdadeiro que em nenhum outro momento da história Deus permitiu descobrir? Então eles estão melhores que os apóstolos. Porque os apóstolos, pelo menos aqueles que viviam com Jesus, guardaram o sábado errado. Tá certo? Então não tem base nenhuma essa questão de sábado lunar. Interessante que nem os rabinos, nem os judeus que têm o hebraico como primeira língua defendem isso. É lógico que para dissecar toda essa teoria eu precisaria de mais tempo. Estou dando uma resposta rápida aqui. Mas só para dizer para vocês que ela, na minha opinião, não faz o menor sentido. Mas Daniel 7:25 falou que ia dar e mudar os calendários e a lei. Tá, se o sábado se perdeu na Babilônia, então Daniel 7:25 não tem nada a ver com a Idade Média e a mudança do sábado para o domingo, já foi lá atrás. Porque esse ciclo semanal que nós temos foi inventado pelos babilônios 100 anos antes de Cristo. Nada a ver. Você já encontra evidência de 7 dias importantes no rei de Lagash, Gudea. E Gudea está mais ou menos 1800 a.C., 2000 a.C. Uma última coisa que eu não posso esquecer. Estude o calendário babilônico. E você vai descobrir uma coisa interessante. Isso eu estou falando com tabletes cuneiformes que estão catalogados no Museu Britânico. Me lembrei disso aqui agora. Os babilônios tinham um ciclo de sábado lunar. Os babilônios contavam a partir da lunação 7 dias fixos no mês, e o 7º dia era invariavelmente um dia de descanso, um dia de não fazer nada e um dia de maldição também. Não me perguntem por quê. E tinha o deus Shabatu. Então realmente o sábado lunar existe na antiguidade, na Babilônia. Então se tem alguém que está querendo propor algo aqui babilônico, é quem defende o sábado lunar, porque a única evidência
na antiguidade que eu tenho do sábado lunar, inconteste, é na Babilônia, porque tem tabletes cuneiformes mostrando o calendário babilônico que mostravam os babilônios colocando o ciclo de 7 dias fixos. Exatamente, agora eu lembrei que o sétimo, o oitavo, o 15º ciclo do mês, num mês de 30, colocando exatamente ali, fixo o 7º dia em cada, em homenagem a um deus pagão. Então, na verdade, eu acho que nós estamos tendo um problema aqui. Estão querendo colocar que os babilônios que estavam certos e os hebreus que estavam errados. Lembrei disso aqui agora. Tem documentação do que eu estou falando, viu? Ok, muito obrigado. Espero ter ajudado. Ajudou sim. Amanhã nós temos nossa programação, começa às 8 da manhã até às 18. O pastor Rodrigo Silva estará conosco também. E agora nós vamos ter a oração para terminar a programação. Muito bem. Vamos colocar em pé. E amanhã, lembrando então, haverá salvação para um terrorista? Não falo nada. Não adianta me pegar na porta, adianta um pouquinho não. Só amanhã. Muito obrigado pelo carinho de vocês, por terem vindo, e que Deus possa abençoar todos no retorno para os lares aí, viu? Vamos orar então? Obrigado, Senhor Deus, por tudo que Tu nos dás, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu carinho conosco. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos a demonstrar amor, afeto pelo nosso semelhante e, acima de tudo, desejo pela Tua presença. Dá-nos a Tua paz. Leva-nos na companhia dos Teus anjos e traga-nos de volta amanhã aqui. Em nome de Jesus eu te suplico. Amém, Senhor. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.